Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Thiago Jesus e venho aqui compartilhar com você, dando continuidade ao nosso curso de secretariado aqui pela NT Cursos. Já começamos esse curso, ou seja, quando eu digo que já começamos, existem outras aulas. Você que já nos conhece, me acompanha aqui, não só desse curso, mas de outros cursos, como assistente de marketing e venda, assistente administrativo, contabilidade, logística, entre outros. Você pode visitar o link aqui abaixo, o site da NT Cursos, e vislumbrar lá o seu catálogo, de forma a você ali busca uma qualificação profissional, enfim. A especialização da NT Cursos é na área industrial e agora abriu um novo leque para a área administrativa e comercial também. Vem comigo, né? Lembrando que os cursos antecedentes, você que já fez, você que não ainda buscou informações ou não obteve o seu certificado, né? Muita gente já obteve o seu certificado, acesse o link também aqui abaixo e faça contato conosco, para você obter maiores informações de como adquirir o seu certificado. Ok? Então vem comigo embarcar, dando continuidade no secretariado. Já fizemos o módulo de apresentação, apresentando os 4 módulos que eu vou discursar nesse curso de secretariado empresarial. O módulo 1 já foi, estamos no módulo 2, dividimos o módulo 2 em 2 partes, ok? Na aula anterior a essa que a gente vai estar iniciando, falamos sobre conceito, definição de empresa, abordamos também sobre os departamentos empresariais, abordei praticamente 3 deles em específico, acho que eu abri o leque para 4, falamos sobre os objetivos empresariais, os componentes e 3 modelos de empresa, existem um pouquinho mais, mas falei sobre 3 modelos de empresa, certo? Por que falar isso tudo? Porque esse personagem aqui, essa figura, ele atua onde? Ele atua numa empresa. Então, se ele atua numa empresa que é composta por departamentos, se faz necessário falar sobre isso aqui, né? Primeiro eu preciso falar disso aqui, para então depois passar essa ponta aqui, ok? Vamos falar, falaremos em específico. Primeiramente sobre a figura do gestor, suas competências, necessidades de ser assistido. Lembra essa palavra que é assessorar, assistir, suportar, ou seja, dar suporte. É a função que você, secretário ou secretária, ou você que talvez não deseje ser, por ter interesse nesse curso, ou você que talvez tenha um cargo que não é nomenclaturado como secretário, como secretária, mas as funções elas se assemelham. Lembra da primeira aula que eu fiz um breve histórico sobre secretariado, fazendo semelhanças, comparações, analogias com o cargo atual que hoje nós conhecemos. Pegamos a figura do vassalo na Idade Média, do escriba ali também. Idade Média existia, Idade Antiga. Aí damos um salto até a atualidade. Então, fiz uma comparação, secretário de esporte e lazer, por exemplo, de saúde ou qualquer outra área de um município, ele está ali secretariando um administrador municipal, que é o prefeito, que administra ali o município, etc, etc. Então, a função de secretariar é uma função de assistir, ajudar, auxiliar, certo? E garantir que os processos, que os procedimentos sejam cumpridos, garantir um fluxo, desde o seu ponto de origem, passando pelas mais diversas etapas até um ponto de consumo, de consumo no sentido, não que um produto, algo vai ser consumido, mas algo será ali realizado, concretizado e um efeito surgirá daquilo. E esse efeito ele pode ser ruim ou pode ser bom, né? Isso implica no efeito ser ruim ou bom, ou seja, o resultado. Aí eu faço sempre a comparação causa e efeito, a relação de Chical, o diagrama de espinha de peixe, porque isso nos implica, nos remete à qualidade. Qualidade, gestão da qualidade, qualidade total, monitoramento e controle, melhoria contínua, são termos da qualidade. Inclusive existe um módulo de gestão da qualidade lá no curso de assistente administrativo, você pode procurar, você que não fez ainda, você que já conhece e tem habilidade e competência, enfim, tem conhecimento técnico a respeito disso, sabe o que eu estou falando. Você não sabe, procura esses termos, pode voltar aí
a fita, estou antigo, né? Volta um pouco aí o vídeo para você ouvir os termos que talvez você não conheça. Ferramentas da qualidade, enfim, um campo aí bem enorme sobre qualidade que eu falei no curso de assistente administrativo. Na realidade, qualidade eu falei no curso de logística, falei no curso de contabilidade, falei no curso de assistência de marketing e venda, e não tem como não falar. E qualidade implica em nível de serviço, que significa satisfação do cliente, etc, etc. Mas você tem que compreender que o cliente não é só quem consome, não é só o mercado consumidor, não é só o externo, é o interno também. Você como secretário ou secretária, quem secretaria, um chefe, um executivo, um diretor, um gestor, enfim, um administrador, quem seja, ele é o teu primeiro cliente, o teu cliente ali interno, em tese, porque está aí, mas na realidade, ele, digamos assim, é o teu cliente final, porque é quem você lida, é quem você tem que prestar contas e prestar ali, enfim, apresentar os teus relatórios, os teus resultados. Mas você depende de outras pessoas, você depende de outros departamentos nessa empresa, né? Você depende de parceiros, de terceiros, ou seja, todas as partes envolvidas, os stakeholders citados lá nos cursos de administração, certo? E por fim, fechar aqui com o secretário. Aí falar sobre suas necessidades de assistir, porque já que existe uma necessidade de ser assistido, uma necessidade de assistir tem que vir de encontro. Ok? E falando sobre os resultados eficazes, que a gente já está aí no campo da qualidade. Então, senhores e senhoras, secretariado empresarial, nosso curso, módulo Como Funciona uma Empresa, assunto gestor e secretário. O secretário, nossa terceira aula. Vamos adiante. O que é um gestor? Definição. Definimos o que é uma empresa lá na aula anterior. Agora vamos definir o que é um administrador, um gerente, um gestor, quem comanda, né? Um comandante, um dirigente, um diretor, alguém que está a nível de gestão, seja média, dentro lá da pirâmide organizacional, que é uma hierarquia, algo que eu sempre comento aqui com vocês também, quando eu digo comento dos outros cursos, o pessoal que já me conhece aí sabe do que eu estou falando. Seja média gestão ou alta gestão, né? High management, high management, eu vou falar mais devagar aí, o nível estratégico. Mas lá nos níveis operacionais também existem as figuras de encarregados, supervisores, líderes setoriais, que também têm suas necessidades, possuem ali, não os seus secretários, para assim dizer, mas seus auxiliares que os secretariam, ou seja, os auxiliam, os assessoram no controle, na organização, na ordenança, né? no follow-up ali da execução, para obter os resultados desejados e esperados aí que uma empresa tem, certo? Seja ela indústria, ou seja ela comércio, escritórios dos mais diversos tipos, certo? Seja o nicho que for, a área que for. Então, uma definição muito simples do gestor. Acompanha comigo a leitura. Aquele quem cuida. Cuida, nossa, que verbo bonito, que filosofal meus amigos. Cuidar, porque administrar é cuidar. Então, quem administra, cuida. E quem administra e cuida, lidera. Ou seja, se ele lidera, ele lida, trabalha com pessoas, com equipes que estão, ou seja, que compõem, estão contidos em setores dentro de uma unidade. Ou seja, uma empresa, uma unidade organizacional. O diagrama aqui, como de prática, você que já me conhece os diagramas e gráficos, enfim, e fluxos que eu coloco aqui para a gente, a nível pedagógico, para ter uma didática melhor e o entendimento facilitar com a exposição verbal que eu faço e a apresentação ali do diagrama da figura, né? Relacionamentos interpessoais com tais pessoas que compõem, estão contidas nessas unidades empresariais, que possuem habilidades distintas, técnicas, conhecimentos nas suas funções, nos seus afazeres, para cumprirem suas tarefas nos prazos pré-estabelecidos, cumprir orçamentos planejados, cumprir aquilo que foi pré-determinado lá no budget, no planejamento, seja o nível que for, que constitui um objetivo geral. Isso tudo são causas para esse efeito aqui. Que efeito? Esse cara aqui, ó. Os resultados esperados. Aí a gente volta à tecla da qualidade novamente. Está falando da qualidade? Tá falando da qualidade, está falando de cliente.
porque a empresa ela subsiste para os clientes. Se a gente for aqui, ó, aqui está o nível estratégico, aqui está o nível tático, aqui está o nível operacional, opa, e aqui está o nosso cliente, que sustenta toda essa estrutura aqui empresarial. Isso é para ficar bem claro. Funções do gestor. Eu aproveitei aqui, né, os 4 pilares da administração. No caso, a ordem que você é acostumado a me ouvir falar, só esses daqui, né, que eu troquei a ordem do que eu geralmente falo, mas tudo bem. Ali coloquei de uma forma que a gente possa, né, que eu possa aqui compartilhar efetivamente com você, ou seja, tem eficácia, você consegue aí acompanhar o meu raciocínio e discernir, né? Dentro do campo planejar, por exemplo, que são funções de um gestor, de um administrador, de um gerente, de um líder, etc., executivo, CEO, seja quem, a nomenclatura que for, quem lidera, quem lida com aquelas pessoas que estão contidas numa empresa que possui habilidades diversas e todos cooperam ali para objetivos comuns de serem alcançados. Desenhar um plano de ação. Então, o plano de ação, a gente pode citar aqui, é algo só a nível estratégico, né? Não, ele é desde a operação, passando pelo nível intermediário tático até o estratégico, nas suas, evidentemente, seus graus de responsabilidade e seus graus, inclusive, de riscos, né? De acordo com seus níveis. Desenhar um plano de ação, coloquei vislumbrar também a situação futura, porque quem planeja um conjunto de ações, como tem que ser feito, vislumbrando, ou seja, o que é vislumbrando um futuro, né, aqui, corrigindo? É você enxergar algo à frente, é você enxergar resultado à frente independente do cenário adverso, né, ou dependendo desse cenário adverso, porque conforme o cenário adverso, situações ocorrentes na economia, enfim, no próprio social, política, etc., algo que possa influenciar ou gerar um impacto naquilo que você talvez já planejou e você tem que replanejar e mudar, ou naquilo que você está planejando em paralelo e você talvez precise enxergar pontos lá na frente, mas aqui ainda aqui atrás, por conta, né, em detrimento aí de ocorrências econômicas, sociais, etc. Eu posso também aqui atrelar, né, fazer aí uma correlação, o desenhar plano de ação, está vislumbrando aí uma condição futura, a distribuir responsabilidades, fazendo as nossas correlações, ou seja, as nossas conexões, distribuir responsabilidades, que está lá no campo de dirigir. Então, quem dirige, conduz, governa, comanda, né? E não comanda sozinho, ele não faz tudo sozinho, ele tem habilidade, inclusive, que ele não detém, e ele precisa de, né, pessoas, funcionários, trabalhadores, especialistas, profissionais, naqueles campos específicos, para distribuir tarefas, determinar ali, conforme plano de ação, suas metas, ideais, objetivos, etc., para garantir execuções do plano. Aqui, ó, garantir execuções do plano eu coloquei no dirigir, mas você também ele poderia estar aqui dentro do campo de controlar, né? Se eu estou aqui, ó, gente, isso aqui saiu errado, tá? Todo esse campo aqui, ó, tá? Eu vou até, eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar aquilo ali, porque o que era para estar ali, né, nas funções do gestor no controlar, era follow-up e monitoramento e controle. Mas tudo bem, eu vou aproveitar esses textos ali. Olha que a gente tem setores, né? Departamentos, produção, operação, marketing, suprimentos, financeiro. A gente pode pegar aqui esses dois, operações e produção, por exemplo. Controlar. Aí, me enganei até que deu certo, né? Deu para aproveitar. Controlar, então, esses fluxos, ou seja, esses processos, significa dirigir, comandar, mas
Existe a figura do dirigente, de quem dirige, do diretor, do gestor, do tal, do líder, mas eu tenho toda uma equipe, eu tenho monitores, enfim, de produção, considerando produção, eu tenho supervisores encarregados em áreas de operações, eu tenho outras áreas ali também, mas nessas duas em específico, tirando aí, tomando como exemplo. Se eu tenho planos de ações para essas áreas, né, então significa que as execuções têm que ser conforme esse plano aqui. Então precisa existir o tal do controle, certo? Organizar processos, materiais, a produção aqui, a operação entrou novamente. Lembra que, né, sempre quando eu discurso aqui, enfim, discutindo sobre, abordo, né, sobre os 4 pilares da administração, digo que sem planejamento você não consegue cumprir isso aqui, organização, que remete à ordem. Então eu ponho ordem, eu ponho a casa em ordem, essas tarefas aqui, ó, de pessoal, ou seja, das pessoas, desses que possuem as habilidades distintas e que atuam, cooperam para atingir um objetivo comum, certo? Fiz pouca correlação aqui, né? Vou fazer um pouco mais. Vamos lá, dentro do campo organizar, ordenar tarefas de pessoal, processos e materiais. A gente pode também aqui atrelar com o dirigir. Se eu ordeno tarefas às pessoas, entre os profissionais, é uma forma de garantir a execução como planejado, de forma que eu atinja o nível de serviço ideal lá na ponta com o mercado consumidor. Mas para atingir lá na ponta com o mercado consumidor, tem que atingir nas cadeias anteriores, certo? E eu ainda tenho as cadeias que estão, digamos assim, antes de mim, atrás de mim, antecedentes. São fornecedores, parceiros, prestadores de serviços e tudo mais. Funções de gestor. Vou compartilhar contigo agora, com vocês, dizendo habilidades do gestor, né? Então lá eu tenho funções. Agora aqui abordar um pouco de habilidades. Coloquei aqui técnica, habilidade humana, habilidade conceitual e habilidade operacional. Bom, técnica tem a ver, ó, acompanha a leitura comigo. Aplicar conhecimentos e métodos. Ótimo. Tarefas específicas. De contrapartida lá, o operacional, ó, conhecer os procedimentos. Saber como funciona. Então, tá na cara que a gente pode fazer um link aqui. Conhecer como funciona, ou saber como funciona, conhecer os procedimentos, não necessariamente significa que esse gestor, esse líder, sabe operar daquela forma, sabe usar aquela máquina, aquele equipamento, sabe conduzir aquele maquinário, entende? Mas ele, como gestor daquela área, precisa ter conhecimento, ou seja, saber, né, pelo menos como funciona, como procede, porque é um nível operacional. O operador quem manuseia, quem realiza, então ele quem realmente opera aquela máquina, faz a manutenção daquele equipamento, sai a campo para abordar o cliente e fechar o contrato, ou seja, é ele quem sabe fazer aquilo, está dentro da sala de aula para aplicar ali as suas aulas, está no canteiro de obras, orquestrando ali, né, na figura do mestre de obra, por exemplo, que também é um líder, está fazendo. A gente pode até aproveitar esse gancho. O mestre de obra, né, ele coordena ali, digamos assim, algumas frentes, como alvenaria, pintura, instalações. Talvez ele não seja eletricista, instalador, mas não significa que ele não pode ser mestre, né? Um maestro, ele tem que tocar em não sei quantos instrumentos, né? Mas existem instrumentos que ele não toca. E aí, ele não pode ser maestro por causa disso? Tem lá um limite. Vamos fazer uma analogia ainda, né? Talvez não muito convencional, porque é muito instrumento, eu não sei o certo, mas se eu não minto, são muitos instrumentos, se eu não estou enganado, são muitos instrumentos que
um músico, para ter o status de maestro, enfim, para ser consagrado, por assim dizer, maestro, ele precisa ali dominar e tocar, né? Seria mais ou menos assim, né? Ele, para ser um regente, ele talvez toca piano, violão, mas não precisa tocar bateria, mas saber, ter conhecimento do compasso, né, musical na bateria, enfim, do ritmo que está sendo tocado, se é salsa, se é funk, se é pagode, se é 3x4, se é 6x8, compreende? Aí o mestre de obra, ele talvez não é um instalador elétrico, não é um eletricista, ele é de alvenaria, ou então ele veio de pintura, mas ele conhece, sabe como funciona ali aquela área e, digamos assim, tem autonomia, tem capacidade, tem competência, inteligência para ordenar, para liderar, para embargar, enfim, para realmente comandar ali aquelas frentes. Ao passo que ele tem o quê? O conceito. Ele sabe a definição, ele sabe o que é a pintura, ele sabe o que é a alvenaria, ele sabe. Ele tem uma visão holística da empresa, né, de todo o processo. E além disso, aqui na parte, né, de saber como é todo o processo na empresa, ele também vai para o lado humano. Ele compreende as pessoas, por assim dizer, ou pelo menos um pouco, consegue ter o tato, o relacionamento com as pessoas. Conforme a gente viu aqui no slide anterior, essas pessoas que constituem equipe são lideradas, então eu tenho funcionários encarregados ali das diversas frentes, pintura, alvenaria, instalação elétrica, enfim, segurança do trabalho, uma série ali. Estou dando exemplo, estou exemplificando aqui, trazendo exemplo vivo, por assim dizer, para você enxergar as coisas. Essas pessoas têm habilidades aqui, técnicas distintas, e elas precisam exercê-las na sua perfeição, na sua, né, com a totalidade de suas qualificações para atingir os objetivos, que é construir ali um edifício, construir, enfim, um shopping, um hotel, construir uma casa, seja o que for, que é o resultado que se espera. E o cliente lá na ponta tem a satisfação. Então esse exemplo é um exemplo ali realista da coisa para você entender, né? Você acompanhar meu raciocínio aí. Então, deixando um pouco mais de lado, agora está voltando, deixando um pouco mais de lado, eu dei mais atenção aí, o exemplo, o caso do mestre de obras, que lida com esses personagens, ou seja, com essas pessoas, ok? Vamos seguir então. Dentro aqui do campo de habilidades do gestor ainda, então a gente fez ali uma correlação, um link, a gente atrelou o campo de técnica com operacional, então ao passo que esse mestre de obra, esse líder, esse gestor ali, tem conhecimento de métodos e técnicas específicas para fazer atividades, tarefas específicas. Ele não necessariamente opera ou sabe manusear, mas ele sabe como funciona. Humanas, humanas está em branco ainda, nem falei muito da humana. A humana, a gente pode atrelar aqui, ó. A visão comportamental lá, quando eu falo de habilidade conceitual, que é ter a visão holística de todo o processo e ao passo também perceber ter uma visão comportamental das pessoas. Então, o mundo das pessoas, percebe que a gente lida com as pessoas, são as partes envolvidas, são os stakeholders, são os clientes internos, são a quem está acima, né, de nós, os líderes, são aqueles que estão abaixo, liderados, respeito mútuo, compartilhamento. Então, dentro do campo ali das habilidades humanas desse gestor e desse líder, conhecer as pessoas. Então, está totalmente para essa visão comportamental. Então, ao passo que você conhece as pessoas, você sabe as suas habilidades técnicas que são distintas entre elas. Você tem condição, então, de motivá-las por conta de uma análise aí que você faz ao longo que você, né, vai conhecendo essa pessoa. Você faz uma espécie de uma pitada de psicólogo, né, que você tem que ser. Você entender ali o comportamento. Você não tem como entrar na mente, evidentemente. Existe mágica, enfim, né? Mas os psicólogos aí de plantão sabem do que eu estou falando. Você enxergar ali um pouquinho além
né, entrar um pouquinho na mente da pessoa ali e saber o que pode ter provocado um comportamento ou outro que influencia as suas tarefas, por conseguinte, influencia nos resultados finais. Então, não é o resultado só daquela pessoa, só daquele excelente, belíssimo profissional, mas é o resultado de um todo, porque o que ele faz, aquele belíssimo, excelente profissional, não é o suficiente, não é o único, ele depende de outros belíssimos e suficientes profissionais. Talvez existem profissionais que nem são tão assim belíssimos como ele, excelentes, mas que desenvolvem de forma, né, com qualidade, ali, com afinco, e obtêm bons resultados. E é um conjunto, certo? Então vamos seguir aqui adiante. Cara, eu posso aqui mais fazer mais correlação. Tarefas específicas com saber como funciona. Já fiz até essa relação ali de uma forma geral. Ao passo que, contando aqui com a habilidade técnica desse gestor, ele sabe quais são as tarefas específicas e correlacionando lá com a habilidade operacional desse gestor, ele sabe então como funciona. De certa forma, eu posso fazer até uma correlação com as funções, inclusive. Pensei nisso aqui, ó, distribuir as funções, as responsabilidades, para se obter esse resultado aqui, ou esses resultados aqui, certo? Vamos seguir adiante. Agora, quem é esse secretário? Ou secretário? Quem é essa figura? Uma definição aqui muito simples. Aquele, então, quem cuida, cuida, e entrou aqui novamente. Administra, que é isso? Mas ele administra? Sim, porque quem cuida, administra. E ele administra, lembra, o fluxo, porque ele tem que garantir um fluxo. Ele assiste, ele assessora, ele secretaria ao seu chefe, ao seu líder, ao CEO, ao seu executivo, enfim, aquele que está acima, está comandando um setor, uma área, uma equipe, uma empresa como um todo, e assiste, né, dá suporte a quem lidera, a quem comanda. Diagrama novamente, relacionamento interpessoal, sempre vai existir aqui, né? Parece que aquele termo ali nunca vai sair dali do diagrama, parece que vai ficar ali ad eterno, né? Porque realmente não tem como não lidar com o ser humano, isso aí é imprescindível. Competências, faltou aqui um chapeuzinho do vovô. Então eu tenho aqui adições, né? Eu tenho ali parcelas, vamos dizer assim, como na adição tem parcelas e tenho ali a soma, eu tenho aqui, coloquei 3 parcelas, né, de soma. Essas parcelas aqui dessa soma aqui, dessa adição, resulta essa soma. Garantir o fluxo. Então, já falei isso desde a apresentação do curso de secretariado empresarial, passando pelo primeiro módulo, a primeira, segunda aula, a gente já está na terceira aula no segundo módulo. Garantir o fluxo. Garantir o fluxo. São palavras-chave, ó. Assessorar, dar suporte ou suportar, assistir, secretariar, que é sinônimo disso. Organizar, aí você entra nos pilares da administração, ordenar, planejar, né, coplanejar, distribuição de responsabilidades e tarefas, contatos e relacionamentos com terceiros, como contabilidade, por exemplo, como, né, despacho de uma nota, de expedição de documentos, etc. Entre outros, N afazeres aí que você pode, né, atribuir a se relacionar-se com parceiros e terceiros. E, né, uma outra palavra-chave também, ou termo-chave, melhor dizendo, garantir o fluxo, desde sua ponta de origem até o seu ponto de consumo, certo? Então, funções de secretário. Abordei sobre funções e habilidades do gestor, de quem lidera, e agora desse secretário ou secretário, ou seja, de quem o assiste, de quem assiste esse gestor que tem a necessidade de ser assistido. Portanto, quem secretaria, ele tem a necessidade de assistir. São demandas que vão de encontro, ok? Liderar, que é isso? Liderar, mas liderar não é lá do líder, não é lá do
de quem governa, de quem comanda, acompanha comigo, relacionar. Isso aí você já falou bem, eu entendi. Organizar também, os 4 pilares e tal. Delegar, bom, delegar, que é a função de líder, mas distribuir responsabilidades. Aí, controlar. Controlar remete ao follow-up, a qualidade, certo? Vamos lá. Acompanha aqui no campo liderar comigo. Pode ler junto comigo. Ser liderado para liderar. Então, isso aqui é fundamental e primordial. Liderar para ser liderado, melhor dizendo, para liderar. Então a gente pode fazer uma correlação aqui, ó. Bem embaixo. Bem embaixo, ó. Aqui, ó. Transferir responsabilidades. Está no campo aqui de delegar, que se compara ao distribuir tarefas. Aí alguns slides anteriores, né, que você acompanhou comigo. Então, se eu estou distribuindo tarefa, é uma espécie de você, né, meio que liderar, vamos dizer assim, ou se você não tem, digamos, a atribuição de líder daquela equipe, mas você precisa distribuir tarefas daquela equipe, então você não é de fato o líder daquela equipe, mas você lida com aquela equipe e tem que ter aquele bom relacionamento interpessoal para distribuir funções, para delegar, saber falar, conduta, comportamento. Lembra da ética profissional? Então remete ao comportamento e tem que funcionar, né? Então eles têm que enxergar em você alguém que é liderado, de forma que eles possam entender que você tem a competência, a capacidade de liderar, porque eles enxergam você, que você está servindo, você serve, você dá suporte. Se você então serve e dá suporte a quem está acima de você, ou melhor, a eles, né? Então você está dando suporte, servindo a quem está acima de você, ou a quem você secretaria, e por consequente, né, por conseguinte, a toda a tua empresa, a quem está envolvido ali, as partes envolvidas. Relacionar-se com as pessoas. Pessoas são partes envolvidas, tem que estar separado aqui, tudo bem. Envolvimento e comprometimento. Esse envolvimento aqui não é só das pessoas, não. Esse envolvimento aqui tem que partir de você primeiro. Esse comprometimento aqui, o compromisso com a causa, tem que partir de você. É o que faz eles enxergar essas características aqui em você. Essas aptidões, essas... Eu já estou falando até habilidade, estou aqui em funções, mas elas, né, se entrelaçam, assim, por assim dizer. Documentos e tarefas, está lá na parte de organizar, né? Documentos e tarefas, vamos relacionar aqui documentos e tarefas a alguém, né? Alguém que eu digo aqui é um item. Ali, ó. Documentos de tarefas, eu posso fazer uma correlação aqui, ó. Até com os dois. Que lá no controlar, né, eu abordo sobre controle de estoque e processos no geral. Tanto interno, ou seja, que ali de competência tua, que está ao teu alcance, por assim dizer, né, a formação, o pareamento das agendas que você está fazendo, o cronograma que você está montando, coisa interna, né, as reuniões que você tem que listar, enfim, programar e fazer essa conexão, deixar alinhado para com quem você secretaria, de forma que possa cumprir aqueles cronogramas. Você depende também de terceiros, que são processos, são terceiros, já foge um pouco da tua mão, do teu comando, do teu potencial de alcance, né? Aí você precisa de quê? Isso aqui, relacionar com as pessoas, certo? E a documentação e as tarefas, no tocante a ordenar, a organizar, faz toda a diferença, porque se esses processos internos e de terceiros, por exemplo, eles dependem de assinaturas, dependem de tarefas serem concretizadas. Não tem jeito. Não tem jeito. Tem que existir aí um pareamento. Estoques e processos lá dentro do controlar.
organizar. Tem uma, né? Poderia estar tanto no organizar quanto controlar. Pôr a casa em ordem. Lá no campo de organização também eu coloquei aqui, ó, esse item, próprios e do chefe. Então você tem documentação, digamos assim, que, né, são do chefe, por assim dizer, que compete a reportar ele, depende de uma assinatura dele, etc. E você tem aqueles próprios ali, que, entre aspas, não são dos chefes, também não são seus, mas está ali ao teu alcance para você dar andamento, para você coletar assinaturas. Depende, digamos assim, desses processos de terceiros, certo? Então, falamos aí de funções, como liderar, relacionar, se organizar, delegar e controlar. Vamos seguir adiante e falar sobre habilidade, que é uma continuidade aí das funções, né? Abrindo mais o leque, eu falo aqui comunicação, memória, pontualidade, descrição, cortesia. Comunicação, fluência verbal. Inclusive lá vai ter um módulo, né? Vai ter uma aula que eu vou falar sobre comunicação específica, ou seja, dando conceito, definição, falando sobre os processos comunicativos, seus componentes, enfim, vai ser bem interessante. Eu vou especificar mais lá. Mas aqui, por hora, fluência verbal, clareza nas informações. Por quê? Vamos tentar fazer uma correlação aqui, ó. Memória, já aqui direto. Os dois aqui, tanto a fluência verbal como a clareza nas informações, garantir agendas e principalmente o propósito, o objetivo, cumpri-los, né? Fazer cumpri-los. Opa, já fazer cumpri-los aqui, já tem uma outra correlação com cumprir prazos no campo pontualidade. Então, além de você ser pontual, no sentido de você pessoalmente chegar no horário, né, comunicar, se reportar ao teu chefe ou a quem quer que seja, qualquer parte envolvida na hora exata e no local exato, né, por assim dizer, além de ter essa pontualidade, você também contribuir para que as demandas sejam pontuais, ou seja, as concretizações das tarefas sejam pontuais, como pagamentos e horários, entre outros. Descrição. Bom, assuntos de cunho pessoal. Aqui já está na parte de ética profissional, conduta, comportamento. Por muitas, né? Enfim, como você está, secretário ou secretária, quem assiste, né? Dependente aí da nomenclatura de cargo, mas que exerce função parecida, semelhante, para não dizer a mesma, você muitas vezes participa da vida da pessoa, não só ali no ambiente profissional, mas pessoal. Você fica sabendo de certas coisas, você toma conhecimento daquilo que não é da tua alçada, de cunho pessoal de outro, de terceiro, talvez não só ali de quem você secretaria, né, o teu chefe, mas de terceiros ali que lida com você, de outros funcionários, prestadores de serviço, saber, né, não emitir esses comentários aqui pessoais. A menos que seja solicitado, enfim, aí sai do campo de trabalho, né, vai para um campo aí pessoal mesmo, de intimidade, de amizade, é uma outra coisa. Mas dentro de um campo profissional, né, eu acredito que seja melhor conter ali as emoções, né? Aqui é o campo da ética mesmo. Essa parte de descrição aqui é campo de conduta, ética profissional. Cortesia também está enquadrada nesse campo aqui. A gente pode até fazer uma conexão entre essas duas vertentes aqui. Diferenciar da intimidade, né? Ser cortês é uma coisa, né? Ser educado, ser agradável. Intimidade é outra. Principalmente ali, mulher para com homem, no caso da secretária em específico, né? A mulher, sexo feminino. Vou falar muitas vezes, mas na realidade, quase na maioria das vezes, né, é mal interpretada, por parte também de homens que mau caráter, né, safado, não respeita, enfim, gera incômodo. E né, a mulher deu um sorriso para ele, está sendo cortês, está sendo agradável, e ele solta a gracinha, dá cantada, ou seja, uma coisa ridícula, né? Principalmente quando é chefe, quando tem um cargo de comando, aí acha que pode tudo, que manda. Isso aí tá por fora, tem que ser quebrado isso aí. Então, não tem como não filosofar um pouco aí, né? E espremer aí um pouco mais esse limão.
Tive que falar isso aí, já foi. Conduta prestativa. O conduta prestativa, eu pensei agora, vem comigo no raciocínio. Vem comigo no raciocínio. Conduta prestativa. Aqui, ó, servir. Conduta prestativa. Servir. Servir. Vou voltar lá. Essa palavra aqui, ó, é muito importante. Certo? E ela, evidentemente, vai impactar aqui, ó. Puxar o link aqui, ó. No cumprimento dos propósitos e objetivos. Opa, falar em cumprimento, está aqui, nesses prazos aqui estabelecidos. Assuntos de cunho pessoal. Não emitir, né, comentários. Está até faltando aqui, agora que eu vi, gente, ó, essa partezinha aqui está faltando o R, né? Então, só fazendo essa correção ali, tá? Já fizemos aí, então, a conexão desse campo de descrição com cortesia. Aí, no caso da intimidade aqui, se fugir, for extra profissional, é uma coisa individual de cada um, né, em relação a... Mas em relação ao ambiente profissional, acredito que seja melhor conter as emoções, certo? Então, eu acredito aí que fui claro nessa parte das habilidades. Fizemos correlações aqui mesmo, fiz correlações lá com as funções, voltamos alguns slides para a gente poder, né, explanar e esboçar melhor aí o raciocínio. As necessidades. Então aqui, praticamente para fechar, né, caminhando aí para o final dessa aula, as necessidades de assistir e ser assistidos, que vão de encontro, né, elas não se chocam, não vão contra, elas vão de encontro para se complementar, uma complementa a outra, né? Quem tem necessidade de ser assistido, por quem tem necessidade de assistir. Na realidade, quem tem necessidade de ser assistido também tem necessidade de assistir não só a outrem, mas esse próprio quem o assiste. Ou seja, teu chefe também precisa te assistir, no sentido que precisa te auxiliar, te instruindo, sendo claro na sua informação, né? Falamos aqui de comunicação, de forma que você possa entender, porque ele está transmitindo uma mensagem por um canal, você é um emissor. Você não precisa haver ruído e restrição aí na passagem dessa informação, de forma que você compreenda efetivamente. Então, eu já abordei sobre essa inter-relação aqui em outros cursos, inclusive, né? Se não me engano, curso de logística, de marketing de venda, enfim, eu sempre falo dos assuntos, né, correlatos, né, que eles realmente se entrelaçam e se interligam. Então essa inter-relação, nessa seta que eu coloco para expressar essa inter-relação, essa seta, né, o seguinte: recursos humanos, aí que você já pode ir para o campo, enxergar a empresa como um todo, não só de forma pontual ali, né, o teu ambiente de secretariar, contatos com fornecedores, com prestadores, clientes, o teu chefe, etc., parear agendas, enfim, cronograma, mas você pode enxergar agora holisticamente, né, o conceitual, a habilidade conceitual lá do chefe, do gestor, lembra? Ter a visão holística de todo o processo e ao mesmo tempo questão da conduta ali, do comportamento, né, do ser humano, do profissional que está ali, por suas atividades, suas habilidades e técnicas as mais diversas. Então são essas pessoas aqui que possuem essas necessidades, né, essas habilidades, perdão, mas dependem de recursos materiais, depende de equipamento. Por conseguinte, o setor, a empresa, depende de recursos financeiros, de investimento, né, de manutenção, de conserto, e também ao passo que precisa aí de tecnologia para funcionar, para essa relação aqui, ó, existir, para essa relação existir, né, a necessidade de assistir e de ser assistido, ela se encontrar, elas irem de encontro. Então, senhores e senhoras, uma breve conclusão da nossa aula,
né? Receber e dar suporte remete a demandas, ou seja, significa demandas que vão de encontro. Demandas aqui está para a necessidade. Ok? Vejo você na próxima aula. Até mais. Olá, senhoras e senhores. Tudo bem com vocês? Prazer estar aqui com vocês novamente. Eu sou o professor Thiago Jesus. E vem comigo aqui, bora para o curso de Secretariado Empresarial. Vocês aí que já me conhecem, dos outros cursos antecedentes a esse, aqui pela NT Curso, você quer o de paraquedas aí, ó, acessa o nosso site aí, visita lá os cursos de capacitação, enfim, de habilitação profissional em áreas industriais e agora também em áreas administrativas e comerciais. E você tem uns cursos como na área comercial que eu lido e administrativa, contabilidade, marketing e venda, assistente administrativo, logística, né, assistente de logística. Vale a pena, dá uma conferida lá. Você que já recebeu o teu certificado aí, o secretariado empresarial também é passivo de certificado. Olha, posso receber certificado? Pode, deve. Entre em contato aqui, acesse o link para você obter maiores informações quanto à aquisição do seu certificado. Então, dando sequência aqui no curso de secretariado empresarial, a gente está dando início ao módulo 3º. Temos 3 frentes aqui: padrões e resultados, ferramentas e o papel do secretário. O secretário é mais lá na frente. Hoje a gente vai tratar desse cara aqui, padrões e resultados, onde a gente vai falar sobre a efetividade dos fluxos organizacionais. Lembra das palavras e termos-chave? Garantir o fluxo, assessorar, dar suporte, etc, etc, que implica, né, em garantir, dentro das suas ações ali como secretário ou secretária, parear agendas, formular, né, concretizar, fazer, né, cronogramas, planejar, etc, para garantir o fluxo desde de um ponto de origem até um ponto de consumo, garantindo toda a eficácia e efetividade em discorrer desse processo, que envolve processos internos e de terceiros também, relacionamento com pessoas, etc. Então vamos falar com isso. E também a gente vai frisar bem a questão da qualidade, ou seja, a prática da qualidade nisso tudo. Lá, falando de qualidade, aí no segundo momento a gente falar aqui sobre as ferramentas, a gente vai dar ênfase aqui a métodos e técnicas, vamos definir o que é método e técnica. A gente já está falando de qualidade propriamente dita, do que é e como deve funcionar, né, para gerar aqui uma efetividade. Eu já expliquei em cursos anteriores, até mesmo aqui dentro do secretariado, efetividade é uma junção entre eficácia e eficiência, considerando que eficiência significa padrão, modelo, como fazer, e eficácia o resultado esperado, né, o objetivo comum, que o efeito. Aí você já pode abrir o leque para comparar aí com o diagrama de causa e efeito, o espinha de peixe de Ishikawa. E por fim aqui, comentar e abordar sobre o papel do secretário ou secretária, desde as suas composições aqui de agendas executivas e manutenção de arquivos, entre outros. Ok? Ele não dá muito espaço, por isso que eu coloquei só 2 pontos. Mas cobrindo essa parte aqui de qualidade. Mas ali está a logística também aí. Logística é o mesmo que processo. É o mesmo que fluxo. Ok? Então vamos dar sequência. Padrões e resultados. Secretariado empresarial, módulo logística e qualidade secretariais. A gente está abordando aqui na 4ª aula. Padrões e resultados. Ou seja, eficiência e eficácia. A gente poderia substituir. Então, efetividade nos fluxos organizacionais. Organizacionais, ou seja, das empresas. Então, padrões e resultados, né, eficiência e eficácia nos fluxos, ou seja, nos processos, nas logísticas numa empresa. Primeiramente, abordar aqui sobre fluxograma. O que é esse tal desse fluxograma aí? Bom, é uma ilustração do fluxo, aí o tal do processo, logística, o caminho.
desde um ponto de origem até um ponto de chegada, né, um ponto de consumo. Você pode tomar como exemplo a cadeia de suprimentos. Eu falo lá no curso de assistente de logística, aqui pela NT Curso, não só no curso de logística, mas outros cursos também, marketing, venda, etc. Falo sobre isso. Né? A cadeia de suprimentos começa lá no primeiro setor, né, na extração, na primeira camada ali do setor que move a nossa economia. E o segundo setor, onde estão contidas as indústrias, existe ali um processo, as práticas de beneficiamento, refino, transformação de matéria-prima e tal, produto semi-acabado. E por fim, o terceiro setor que movimenta a nossa economia, onde se encontra o comércio e o serviço, né? Onde existe a distribuição, a armazenagem e os canais de vendas, exposições aos clientes finais, que compõem o ponto de consumo dessa camada, né, dessa cadeia logística e de abastecimento, ou dessa cadeia de suprimentos. Ok? Uma breve comparação, melhor dizendo. Né? Então, ilustra um fluxo de operações em processo de, pode ser análise crítica, visualizações das etapas, identificar, né, de forma geral. Então aqui um breve esboço, só para dizer que contém aqui no início uma parte intermediária, onde é o esqueleto, onde estão as partes ali, as etapas desse processo, e o fim, que é o nosso ponto de chegada, o nosso ponto de consumo, onde se concretiza o que startou aqui no início. Então vamos exemplificar isso na íntegra. Aí aqui separei alguns exemplos. Os estoques da indústria, ou seja, processo de fabricação. Opa, essa palavra aqui lembra, necessidade de assistir, necessidade de ser assistido, uma palavra demanda, ela é também bem aparente aqui no nosso contexto. Necessidade de distribuição interna. Está tratando de interna, não distribuição física e transporte para o cliente final. Então, vamos que figurar, né, enxergar, vislumbrar aqui, imaginar a gestão de estoque seria, mas assim, enxergar mais o processo de fabricação, que implica, evidentemente, na formação dos estoques e manutenção dos estoques. Estou falando de indústria. Então, uma espécie ali, esse diagrama, então, você pode enxergar como diagrama, mas é uma espécie de fluxograma. Talvez não muito convencional na cara, mas acompanha comigo o raciocínio, você vai entender que isso aqui é um fluxograma. No tocante é um exemplo de formação de estoques para processo de fabricação. E a necessidade de distribuição interna aqui. Registro de cadastro. Bom, a palavra registro, ela está te remetendo aí à aula anterior, a aulas anteriores. Registrar documentos, coletar assinaturas, arquivar, criar pastas. Isso aí. Então, registro de cadastro implica em quê? Em controle de entrada e de saída. E, por fim, destiná-los a um ponto específico ali, né, na etapa desses processos. Lembra lá do fluxo? Né? Aqui compõe, tá um aqui retângulo só, mas compõe toda uma camada ali, diversas, uma pluralidade aí de etapas. Então, para onde que vai a destinação disso? Destinação daquele item. Por quê? Esse item ele vai abastecer. Com a palavra abastecimento, remete lá a logística de suprimento. Certo? Mas para eu abastecer, né, eu preciso seguir aí um caminho, uma lógica, um fluxo. Existem ordens de serviço de produção para operar, para fazer determinada atividade? Tá. Existe liberação para alimentar essa linha operacional produtiva? Então, demos um exemplo ali curto e objetivo de um fluxo, ainda bem micro, né? Não está a nível macro, posso estendê-lo ainda mais, bem mais,
Eu sintetizei ali para ter um exemplo de fluxo na prática. E depois, no final, a gente vai comparar um fluxo secretariado, né? Um fluxo secretarial. Ou seja, um fluxo de atividades que são concernentes ali aqui em secretaria, ou seja, o secretário ou a secretária. Estoques no comércio. Então a gente falou na indústria primeiro, para falar aqui no comércio. A gente pode ter como centro de distribuição, atacado, varejo, aí se encaixa dentro do terceiro setor da economia, que movimenta a nossa economia que a gente falou. Aqui por ser fabricação, então se enquadra lá no segundo setor, que é o setor de indústria, certo? Então, na composição lá daquela cadeia de suprimentos que eu abordei para você, logo no início, então, está contido aqui no terceiro setor, que movimenta essa economia. E é muito importante, porque esse terceiro setor é quem, né, onde existem os canais de vendas, existe a exposição dos itens, dos produtos, que precisa chegar à mesa dos consumidores, que precisa chegar aos armários dos consumidores, precisam serviços, vamos colocar no âmbito de serviços, precisam ser prestados e serem adquiridos por esses consumidores. É bem complexo, né, no tocante é bem complexo tocante a fazer isso, né, funcionar de forma efetiva, para que eu tenha nível de serviço elevado, tenha satisfação do cliente. Então, falei em aulas anteriores aí sobre o conjunto de engrenagens, lembra? Falei do conjunto de engrenagens, são os setores, departamentos empresariais. Até citei, né, que a logística é o óleo lubrificante que faz esses conjuntos de engrenagem girar, andar, correr, etc. Então, necessidade de novo. E necessidade de quê? Aquisição para atender uma demanda. Então, você pode perceber que essa demanda aqui, ó, ela já pode nos apontar, nos conduzir, nos remeter a ponta lá no mercado consumidor. Mesma forma que anterior, fiz um diagrama aqui, que na realidade é um fluxograma, né? Aí coloquei aqui no primeiro campo, planejamento de reposição e atendimento. Aqui no segundo, aquisição de compra. E no terceiro, prazos e condições de pagamento. Vamos lá. Então, primeira sequência aqui, primeiro ato, primeira etapa aqui dentro do planejamento de reposição e atendimento. Vou levantar informações sobre os estoques. Como estão meus estoques? Porque eu tenho necessidade de adquirir. Se eu tenho necessidade de adquirir, preciso obter informação sobre os meus estoques. Para que então, se houver necessidade, dar sequência para aquisição, informar estoques daquele item, daquele produto, daquela matéria-prima, daquele material direto que seja, no caso lá, evidentemente, de fabricação. Aqui a gente está no campo do varejo, estou fazendo aí, né, tô fazendo um salto, vou lá, volto para cá. Existe essa necessidade? Tá. Se existe, então, o próximo passo, quantificação. Então aqui a gente já tem um fluxo de ações, de atividades. Coloquei duas etapas ali, compondo ali o planejamento de reposição e atendimento. Quantificar, beleza. Então quantifiquei, vou para o próximo aqui. Atendendo aqui a requisição de compra, já que quantificamos e verificamos que existe de fato a necessidade, seleção de fornecedores de produtos e serviços. Ora, aqui está com cara de fluxo de compra, né? Fluxo de logística de suprimento. E realmente, você pode entender como isso, porque está sendo claro que é isso. Então, partiu para seleção de fornecedores. Aqui depois da cotação teria mais ações, mas vamos encerrar por aqui na cotação, o próximo passo, considerando que a gente já quantificou e que a necessidade de formação de estoque ela foi levantada e ok, é positivo. A gente está planejando a reposição e atendimento, ou para atendimento seria o ideal. Aí
vai seguindo aqui o fluxo. Percebe que isso aqui é um fluxo e cada macroetapa aqui, digamos assim, ou intenção, né, melhor dizendo, tem suas etapas. Aí eu consigo correr para a próxima. Aí é que essa próxima, né, necessidade ou demanda aqui tem que seguir um fluxo de ações para então conseguir pular para a próxima. A próxima demanda, a próxima necessidade aqui, que são os prazos e condições de pagamento, entrega. Então eu vou continuar. Após a cotação ali, dei um salto, vou para prazos e condições de pagamento. Para que então possa efetivar essa compra. Aqui entra a parte de negociação. O que a gente está fazendo aqui? Tanto nessa parte, quanto nessa aqui. Está dando um exemplo prático para vocês do que é fluxo. Está exemplificando um fluxo na íntegra. Está sintetizado, está resumido para ser mais objetivo, mas preste atenção porque estou aqui dando exemplo para vocês de fluxo na íntegra. Por quê? Você realiza fluxo como secretário ou secretária. Você está inserido na prática desse fluxo. Você é importantíssimo. A tua memória, o teu raciocínio, as habilidades lá do administrador e também do secretário, principalmente de relação, tua capacidade de interação, tua capacidade conceitual, técnica. Isso vai implicar para que esse fluxo ele possa ocorrer de forma efetiva. E o tema trata isso, né? Efetividade nos fluxos. Não é isso? Efetividade nos fluxos. E você tem um fluxo que precisa ser efetivo. Precisa respeitar um padrão, um modelo, para atingir eficácia. Certo? Então, continuando aqui o nosso fluxo. Então, para atender aquelas demandas ali de prazos, condições, pagamentos, está na etapa aqui da negociação. Né? No caso aqui é feito pelo comprador, pelo administrador, enfim, por quem de direito, que utiliza-se ali de técnicas e habilidades para negociar prazos, descontos, pagamentos, etc. Pleitear ali por prazos de entregas que possa atender a sua necessidade, sua demanda para aquisição, para formar esses estoques, ok? Porque já foi feito aqui o levantamento lá atrás, nesse fluxo aqui, nesse fluxograma, certo? E aqui chegou, enfim, a efetivação da compra. Não é simplesmente efetivar a compra. Precisa existir essa negociação aqui. Por quê? Tem que atender minha demanda. Tenho que atingir os objetivos comuns. Efetivação da compra, no caso de produto, item, mas eu posso ter também aquisição de serviço, de manutenção, consertos, reparos, instalações, enfim, uma série de serviços que são abstratos, não são produtos, são bens de consumo, né? Não são bens de consumo, são serviços, são bens de serviço. Se não são bens de consumo, se não é palpável, se não é tangível, né? É abstrato, são serviços, mas que por hora também precisamos deles. Eles têm demanda por eles, né? Um exemplo daquilo que não é produto, daquilo que não é bem de consumo, que é serviço. Tua TV, teus canais por assinatura, por exemplo, você pega, é palpável? Não, é abstrato. Mas a partir do momento que você precisa não só de uma instalação, mas depois já instalado de uma manutenção, de um reparo qualquer, algum problema que deu, você ali é cliente, você é mercado consumidor. Você faz contato com quem? No call center, isso, um saque, ouvidoria. E você requer, você exige, você solicita, você pede manutenção, você pede ali a visita técnica. Isso é serviço, aquisição de serviço. E lá nas empresas, tanto na indústria quanto no comércio, varejo, etc., as necessidades são as mesmas. Para suas tecnologias, por exemplo, vou voltar aqui, ó, um pouquinho. Aqui, ó. As indústrias e comércio, qualquer empresa, qualquer âmbito, né,
profissionais liberais que têm escritórios e suas instalações, dependem de recursos tecnológicos. O recurso tecnológico em si, você pode entendê-lo até como, vamos dizer assim, né? Não sei se eu estou falando besteira, bem de consumo, porque você usufrui e consome daquilo, mas na realidade é abstrato. Então, a partir do momento que a tua internet caiu, por exemplo, ou que o teu sistema lá operacional, ou então o sistema de software que a tua empresa adotou, comprou evidentemente, né? Adquiriu, pagando por isso, deu uma pane, precisa de reparo, de conserto, precisa ser resolvido o problema, você nem eu, nem o dono da empresa tem a capacidade de resolver esse problema. Então a gente depende de quem? Depende da pessoa ou das pessoas que não são, na maioria das vezes, dos casos, funcionários próprios de setores de TI, porque né, existem grandes empresas que existem setores de TI, propriamente dito, mesmo operando com sistemas de software que não é próprio ali, que ele criou, que o seu setor de TI criou, mas ele adquiriu de uma desenvolvedora de software. Aí ele tem um profissional ali que é treinado para tratar, mas a grande maioria não tem ali nem o setor de TI. Ou talvez tenha um funcionário de TI, que por si só já se faz o setor, mas não é um privilégio de todas. Então ela precisa fazer o contato, então ela tem que ligar, igual você liga lá para a tua operadora de TV a cabo, né, de TV por assinatura, você liga solicitando, ele solicita. E enquanto um problema não for resolvido aqui tecnológico, as demandas não são atendidas, os cronogramas não são cumpridos, os objetivos não são alcançados, os comuns. Aí fica complicado. Aí como garantir o fluxo agora? Se eu não tenho internet, por exemplo, para enviar um e-mail, para receber um documento e imprimir, complica a vida. Eu preciso dessas pessoas aqui. E eu preciso também o quê? De grana, de recurso financeiro para bancar aquilo tudo. Está vendo que realmente isso aqui é uma inter-relação. Por isso que eu coloco essa seta, porque é uma inter-relação. Vamos voltar lá. Bom, fechamos aqui essa composição desse slide, né? Fiz até uma correlação com a aula anterior, se você está ligado aí, se você percebeu, certo? Bom, aqui eu fiz um terceiro exemplo, fiz um exemplo lá de fluxo de fabricação, fluxo de formação de estoques lá no varejo, no atacado, que seja, no âmbito comercial, no campo de comércio, né, em si, para atender demandas e tal. Falando em atender demandas, as formações de estoques, e eu formo estoque para vender. Então eu achei aqui interessante compartilhar também um fluxo de venda, ou um fluxograma de venda, ou processo de venda, entendeu? A logística de venda. O que é a logística de venda? Que eu disse para você que, né, é sinônimo no sentido de... a gente pode dizer até que é sinônimo, né? É o mesmo que, vamos dizer assim, logística é o mesmo que processo, fluxo, porque a logística, que é o mesmo que processo, que é igual a fluxo, é igual a movimento, fluidez, fluir, garantir fluxo. Então, são palavras que têm o mesmo sentido. Então, eu aqui dizer fluxo de vendas, processo de vendas, fluxograma de venda, logística de venda, estou na realidade dizendo a mesma coisa em palavras distintas, certo? Tem o mesmo sentido. Então, aqui eu tenho o nosso fluxo de venda. Fluxo de venda. Por que eu estou falando do fluxo de venda, como eu falei do fluxo de fabricação de formação de estoque? Para exemplificar na íntegra o que é um fluxo. Para a gente chegar até o nosso fluxo secretariado e depois ficar mais específico na área do secretariado. Por isso que eu tive que abordar sobre o que é a empresa e o funcionamento da empresa, entre outras questões, certo? Coleta de dados, né? Coletar dados lá no fluxo de venda. Aqui é um trabalho realmente do vendedor em si, mas também de quem está ali na gerência de venda, um pouco de marketing, né? Há um atrelamento, uma conexão com o marketing,
porque ele tem que enxergar o mercado externo, o seu potencial, ele tem que analisar, fazer o acompanhamento desse mercado quanto às suas tendências, o que está na moda, o que o meu cliente precisa, esse meu produto está ultrapassado, preciso alterar a embalagem, preciso reduzir conteúdo e a embalagem, eu preciso aumentar, expandir esse conteúdo, essa embalagem. É um público mais adolescente, adulto, é criança, é idoso, enfim, é mulher, é homem. Isso é análise de mercado externo, pelo potencial. Então, coletar esses dados. Ok. Aqui está bem sucinto, né? Está bem objetivo. Tem uma série de outras etapas, ou pelo menos um pouco de algumas etapas. Mas lá na frente, dando um salto aí, eu tenho que delegar funções. Aí, depois disso aqui, existem aqui entre etapas existem ali, entre a coleta de dados e delegar funções. Eu delegar funções, você já me ouviu falar aqui, e quem já me viu no curso de marketing e venda também já me ouviu falar sobre esse fluxo. Então, você, depois de algumas entre etapas ali, você analisou o mercado, etc., você fez o planejamento de venda em si. Depois que você fez o planejamento de venda para atender um período, seja uma semana, uma quinzena, um mês, um bimestre, um semestre, um ano que seja, né? Enfim, um período qualquer, você tem que delegar essas funções, distribuir ali na figura do gestor mesmo, ou então da administração de venda, da gestão de venda, porque precisa distribuir as responsabilidades, conferir as metas às equipes, aos gestores, aos vendedores. Para isso eu tenho que verificar os recursos, né? Eu tenho recurso material para atender essas equipes de vendas e esses vendedores, esses gestores, os departamentos de vendas, setores de venda, as regiões de venda. Tem recurso tecnológico para isso, tem dinheiro para isso, tem recurso financeiro. Eu tenho profissional habilitado para isso, em qualidade, ou seja, o recurso material. E aí? Lembra da inter-relação aí? Vou nem voltar lá no slide, naquele slide, da inter-relação entre as necessidades. E aqui já praticamente não tem entre etapas, já é a próxima etapa mesmo, a execução. Ok? Aí tem que atingir o mercado. A execução é o mãos à obra, arregaçar as mãos e ir para campo, para realizar as tarefas que foram planejado aqui nessa alguma entre etapa aqui, entre coleta de dados e delegar funções, que eu já dei um salto ali para ser mais sucinto, certo? Atingir mercado e realizar tarefas. Então, é fazer a venda propriamente dita. Alcançar o público, alcançar o cliente, fechar os contratos, realizar as vendas, fazer venda, é isso, vender. Porque na realidade preciso gerar receita, lembra? Vou falar disso de novo, receita. Que é o que? Vou colocar até aqui. É o que entra. Mas eu vou ter que subtrair das receitas os gastos. E os gastos é composto por despesas e custos, sejam eles fixos ou variáveis, certo? Seja eles diretos ou indiretos. Ali a operação que a empresa faz, a produção, enfim, qualquer coisa do gênero. Isso é igual ao quê? Igual ao lucro. Então, se os gastos suplantam a receita, isso aqui não é lucro, isso aqui vai ser prejuízo. Ok? Tá, mas eu coloquei aqui mais uma etapa nesse fluxograma aí, esse processo de venda. Eu coloquei isso aqui, ó, ação corretiva, que nos conduz lá para tal da qualidade, né? Aí eu tenho que, a partir de resultados, de resultados obtidos, é uma ação realmente de gestor, eliminar erros e propor melhorias, como está aqui descrito. Propor melhorias. Aí entra a ideia de melhoria contínua. Tá, mas eu tenho que esperar o gestor, né, no caso aí do vendedor? Não. O vendedor já tem tenho certeza que o vendedor, as equipes de venda, tem a capacidade, tem a competência de agir corretivamente. Aí a gente está falando de qualidade. Dentro desse tópico que a gente vai falar sobre as ferramentas e métodos, né, e por fim a gente vai falar sobre o papel do secretário e secretária
enquadrar a logística e a qualidade no papel do secretário, da secretária, ou seja, aí a gente pega aquelas funções do secretário ou secretária, junto com as suas habilidades e competências e tudo mais, inteligência, para elencar aí o que de fato isso vai implicar nos resultados que você, como secretário ou secretária, tem que atingir para atender ali a quem te lidera, quem te chefia, quem te dirige, o governo, algo do gênero, certo? Mesmo ele estando no nível operacional, ele tem essa condição de acompanhar, de fazer o follow-up, de praticar qualidade, de gerir qualidade, colocar isso em prática e eliminar erros propondo melhorias. De forma que ele possa ir fazendo analogia, quando na apresentação e na primeiro módulo eu falei sobre, quando eu dei o histórico de secretariado, falei ali que na década de 80 e 90 já vem mais com uma pegada de coparticipação nos processos empresariais, aí atualmente já está atrelado e dando opinião, não tomando decisão, Quem toma decisão é o executivo, é o CEO, é o líder, é o chefe, mas ali expondo as suas opiniões porque tem competência técnica, existe formação, inclusive, vai ter aula que eu vou falar sobre formação de secretários, cursos técnicos e nível superior de graduação, nível superior tecnológico, enfim, que forma um profissional, principalmente para executivo, a nível superior para a formação de secretariado executivo, para formar secretário ou secretário executivo. Existem cursos técnicos de secretariado, certo? Esse curso é um curso profissionalizante para qualificação. Então, vou falar sobre formação desse secretário, ok? Não esperar a ação do gestor tão somente, compreende? Mas praticar ainda, porque tem que garantir o fluxo. Preciso garantir o fluxo. E se me falta lá nas verificações, recursos, isso pode ser comprometedor. Seguindo, dando sequência então, minha gente, processos secretariais. Então, primeiro hoje você lá, apresentei, falei sobre processo fabril, depois falei sobre processo de formação de estoques, que pode se encaixar também para formação de estoque em indústria, não só em comércio, mas eu falei apresentando como comércio. Falei sobre processo de venda, fluxo de venda, e agora eu vou falar sobre o fluxo realmente envolvendo o secretariado. Então, necessidade, palavra entre as palavras e termos-chave que eu já abordei para você. Em todos eu tenho colocado necessidade. Na venda eu não coloquei não, mas existe a necessidade de gerar receita, certo? Atingindo esse mercado aqui consumidor. Então, voltando para cá, necessidade de quê? De assessorar. Uma gestão executiva. Gestão executiva, na realidade, não precisa ser executiva. É uma gestão, uma liderança. Aí fiz conforme aquele primeiro. Você viu que o fluxo de venda aqui são um pouco diferentes, bem diferente. E os outros dois eu coloquei nesse formato. Secretariado, o fluxo eu coloquei nesse formato também. Então, necessidade, que é um dos termos-chave, de assessorar aqui uma gestão executiva. Planejamento e cronograma. Então, aqui eu tenho um campo, uma necessidade, uma demanda. Aqui eu tenho outra necessidade, manuseio de documento. E aqui eu tenho arrumação de conservar. Então, provavelmente, aqui, esse campo vai seguir um fluxo e vai me habilitar a soltar para esse. Aí vou seguir um fluxo e vai me habilitar a soltar para esse, que eu vou precisar seguir um fluxo também, para então obter aqui um efeito, um resultado final. Certo? Vamos acompanhar. Planejamento e cronograma. Primeiro eu tenho que coletar dados, informações. Está aqui, Está até parecido com a outra, que eu coloquei quantificação. Mas vamos lá, é parecido mesmo. Coletar dados, informações e eventos. Tá. Então, antes de quantificar e ordenar esses eventos, preciso obter as informações. Lembra que eu falei que não só a tua comunicação, na verdade é a comunicação de todos, não tem que ser. Mas, voltando aqui, do teu chefe, do teu líder, do teu diretor, etc. Enfim, seja o cargo que ele tiver, ele é um emissor
constantemente. Né? Melhor, o emissor, constantemente de informações, se comunica contigo, ele fala o que ele quer, seus anseios e demandas aí, empresariais, que depende da tua assessoria. Ele tem a necessidade de ser assessorado, você tem a necessidade de assessorar. Certo? Então você é o receptor dessas informações. Necessário romper as barreiras aqui, restrições e ruídos nessa comunicação, né, que passa por um canal, que chega até você para você interpretar essa informação. Então você tem que coletar essas informações, que são informações de eventos, coloquei aqui, para compor as agendas, para parear as agendas, para formular ali o cronograma. Então, a partir de então você quantifica essas ações, esses eventos, essas tarefas, porque você tem que garantir o fluxo, lembra? Desde o ponto de origem até um ponto de consumo. A partir de que você quantificou, então você ordena isso aí, põe a casa em ordem. Aí é o parear agendas. Aí é o formar o cronograma, coplanejar. Então, eu tenho documentos, tá? Tenho que manusear, tenho que tratar, lidar com esses documentos. Lembra lá da habilidade de organização? Eu, função de ordenar, organizar, para preparar o que? O despacho, a emissão, etc. Tá, mas para isso eu tenho que coletar então assinaturas, obter autorização ou autorizações, não só de quem você secretaria, ou seja, do teu chefe, do teu gestor, gerente, mas de terceiros, partes envolvidas dentro ali da empresa e pessoas que estão também fora, como terceiros e parceiros. Para então ter uma arrumação, eu coloquei aqui também o item conservação e limpeza. A partir do momento, né, vou pegar esses aqui, ó, esses dois aqui primeiro. A partir do momento, isso é um processo aqui que eu exemplifiquei. Eu posso exemplificar outro processo aqui no campo de secretariado, tá? Posso exemplificar outro, com certeza, mas aqui está bem sucinto objetivo. Estou falando aqui algo que são inerentes realmente às execuções e responsabilidades de um secretário ou secretária, que depende totalmente de suas habilidades, capacidade técnica, né, responsabilidade, concentração, etc. A gente pode colocar a ética também aí, conduta nisso, okay? Que influi na, né, vamos dizer assim, na tua mente, para você entender que precisa de fato de ter essas habilidades, por isso que existe a formação para isso. Hoje em dia, já, quer dizer, já há muito tempo. E lá desde 80 que houve regulamentação efetiva, afinco para isso, né? Para a profissão em si, para a função em si. Então, voltando aqui. Então, o alimento ali atende a uma necessidade quanto a planejamento e cronograma. Passando por esses passos aqui, que já foram descritos. Mas eu tenho papelada, documento, preciso cumprir isso aqui. Ótimo. Mas essa parte aqui, ó, ela é muito importante. Ela é muito importante. Qualidade de novo, né? Qualidade de novo, né? Mas aqui, além de implicar em qualidade, aplica em segurança do trabalho. Principalmente onde você está em ambientes que existem, né, que são de níveis de riscos assim elevados. Ambientes como em plataforma, por exemplo, ambientes industriais, onde há usinagem, serralheria, etc. Ramo, né, supermercadista, enfim, existem ali graus de riscos que afetam, evidentemente, põe em risco ali a segurança dos trabalhadores. Então, essa arrumação, conservação e limpeza, ela é primordial para isso. Tá, mas aí o que eu tenho a ver com isso? Tudo, meu amigo. Tudo. Então, é efeito dominó. Talvez você trabalhe numa multinacional, talvez você vá atuar numa multinacional que existem setores operacionais. E mesmo que você esteja, né, num ambiente administrativo, arrumações ali a priori, que dependem, né, que começam ali com um nível estratégico, um nível tático que seja, você está ali inserido, você está contido, né, naquele grupo
E a tua prática de qualidade, e não só a tua, mas dos outros, ela tem que existir. Até mesmo para que atividades e processos como esses e outros, que a gente citou aqui, eles funcionem. Como esses daqui, ó. Esse daqui, ó. Aqui a segurança do trabalho tem que estar 100% afiado. E não é só porque eu e você possa estar em um ambiente administrativo, não tem que se preocupar com isso. Tem sim. Tem sim. E principalmente se estiver um ambiente administrativo, está contido numa indústria, ou num comércio, ou qualquer campo operacional que seja, que envolva alto risco aí para os funcionários, certo? Contribuição para o zelo, aqui eu colocar uma palavrinha cobrança, mas não no sentido de ser chato, de cobrar a pessoa, mas essa cobrança você pode colocar ela até aqui, ó, nesse campo. Muitas vezes você tem que cobrar de quem você secretaria, do teu chefe, você tem que cobrar dele. Porque você está tendo zelo, lembra? Está tendo cuidado? Cuidado, cuidado. Ó, cuidado, você cuida, lembra? Voltamos até na outra aula aí, só para te mostrar isso. Você cuida. Então, para que isso aqui se cumpra, preciso de cuidado. Você precisa de cuidado. Administração, administrar tempo. Porque você tem que garantir um fluxo. Então, realmente, o tato, lidar com as pessoas, relacionamento interpessoal, comunicação efetiva. Volto, já repeti isso, vou repetir de novo. Vou falar sobre comunicação aqui. Para com quem você secretaria e para com quem ali você depende, para que o fluxo seja garantido. Ele não depende só de você também. Preciso muitas vezes cobrar. Tem que fazer cobrança no sentido de que a gente possa fazer a coisa acontecer, certo? A gente tem que fazer a coisa acontecer. Tem que fazer a coisa acontecer, muitas vezes, entre aspas, tem que ser aquele chato, mas não ser chato na íntegra, né? Não ser inconveniente para com as pessoas. Ter tato, saber lidar com elas e cobrar de uma forma, vamos dizer assim, carinhosa, com o coração, porque essa palavra aqui, zelo, é o que está ali, né? Porque eu trouxe ela para compartilhar contigo e fazer você entender que ela nos faz ter cuidado realmente nas coisas que a gente trata. E se você está proposto a fazer, você tem predisposição a fazer alguma coisa, então você tem que ter todo zelo, tem que chamar para si toda a responsabilidade, tem que vestir a camisa aí da onde você está, da empresa, enfim, do que você está fazendo, para que você obtenha resultado. Isso não só aí na tua vida de secretário ou secretária, mas, né? Isso é para a vida, né? Isso é pessoal, familiar, enfim, em outras áreas, para você obter os resultados, como uma empresa. Tem que insistir, tem que planejar, tem que controlar, etc, etc. Então, senhoras e senhores, vamos concluindo mais uma aula, né? E eu vou te ver na próxima aula, espero. Então, uma breve conclusão aqui. Processo, já falei, é igual fluxo, lembra? E que é sequência de tarefas ou etapas, né? Tarefas e ou etapas, desde um ponto de partida, ponto de origem, até um ponto de consumo. E sempre vai existir as duas pontas, a partida, a origem e o consumo. E entre eles, né, uma estrutura aí, um longo caminho, um curto caminho que seja, que precisa ter zelo para tratar com eles. E você vai ter relações aí de demandas e necessidades, seja material, seja humano, seja tecnológico, financeiro, etc, etc, para fazer os conjuntos de engrenagem rodar, ok? Então, te vejo na próxima aula. Até mais.